Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Seja qual for a parte, Amém, glória a Deus. Estamos aqui, meus irmãos, assistindo aqui. Estou na live aqui abençoada, aqui em casa, na minha TV. Graças a Deus que Jesus me deu, né? Quero mostrar aqui também para você, né? O meu filho está aqui jantando agora nesse momento, né? Eu vou mostrar aqui a mesa que Jesus me deu, ó. Jesus me deu uma mesa aqui com 4 cadeiras, viu? Tem essas duas aqui, né? E as duas estão aqui, ó. Aqui atrás de mim, ó. Uma em cima da outra, uma dentro da outra, né? Graças a Deus. Meu púlpitozinho ali, né? Graças a Deus, ventiladorzinho. Jesus está devagarzinho dando as minhas coisas, as coisas que eu preciso, que eu peço a Deus, Ele está me dando, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Até aqui Deus tem me sustentado, tem me dado graça para eu suportar, né, as aflições, suportar as perseguições. E é importante a gente estar em casa também, conectado também na palavra de Deus. E principalmente ouvindo o nosso pastor. Está aí, meu irmão, um culto de doutrina. Esse culto aqui foi de sexta-feira da semana passada. Né, o culto de hoje foi com Souza, né? Hoje é sexta. Só que eu não vi. Eu procurei a live e encontrei, mas já estava no final. Depois aí eu tentei botar de volta, procurar, não encontrei mais. Aí eu achei boa aqui essa mensagem que o pastor está dando. Estou aqui conectado, aqui ouvindo, né? A palavra que ele está dando aí. E essa palavra é todinha para pessoas que estão na frente da obra, fazendo acepção de irmão, né? Pessoas que se acham que tem né? Tem uma pequena autoridade, quer humilhar e quer bloquear, impedir da gente crescer também na casa de Deus. Tem pessoas que é assim, quando cresce um pouquinho, se torna egoísta, né? E é muito boa aqui essa palavra aqui que ele está dando sobre os membros, né, do corpo. Ele está aqui fazendo uma conjectura, né, fazendo uma analogia, né. Então vamos ouvir um pouquinho aqui o que ele está falando, amém? Agora, o que eu quero é que quando todo tipo de gente chegar aqui, o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Agora presta atenção, irmão. Quando esse povo começa a chegar na igreja, e nós estamos vendo o Senhor salvar, estamos vendo o Senhor libertar. Essa semana nós tivemos cerca de 7 decisões, 5 no domingo e 2 no projeto Jesus em cada rua, nas congregações. Quando começar a chegar, não fica murmurando, não fica reclamando, não fica dizendo, o que o pastor está botando ali, por que a gente não, por que esse povo está chegando aqui agora? Não faz isso não, porque você não sabe com quem é que está mexendo. Pastor, o senhor está dizendo que é perigoso quem chega? Não, estou dizendo que é perigoso mexer com o pai deles. E quem é o pai deles? O mesmo que é seu, é Deus. Estão chegando precisando de ajuda, não é de crítica. Estão chegando precisando de oração, não é de olhar atravessado. Estão precisando de conselho bíblico, não é de piada. Estão precisando de gente que diga, vamos, tem espaço para você. E não de gente que se sente ameaçado. Igreja madura não tem mentalidade de grupo e nem de gangue. Igreja madura tem mentalidade de corpo de Cristo. Aleluia! E deixe-me falar profeticamente, o Senhor vai mandar mais gente, vai mandar. Vai ter gente que você vai dizer assim, meu Deus do céu, fulano de tal daqui, eu não acredito. É poder do Evangelho que transforma aquele que crê. Glória a Deus, amém, irmãos? E quem está, né, muito tempo na igreja e não é colocado no serviço, aí os que chegam logo é colocado, aí desperta a inveja, né? Acontece igual como aconteceu com o filho pródigo, né? Quando voltou para casa do papai, o próprio irmão ficou com raiva, com ciúme, por ver ali o pai fazendo uma grande festa para o filho pródigo. E a história continua, meu irmão, e está se repetindo dentro da casa de Deus. E muitos não aguentam a pressão, vai para o mundo, outros vão para outras igrejas. Tem outros que às vezes abrem o próprio ministério por causa dessas picuinhas, desse ciúme besta, dessas invejas que tem dentro da igreja. Olha o que o pastor está falando aí, ó. Presta atenção.
É desse jeito. Eu creio nessa palavra. Todo mês você ainda tem que cortar cabelo, Aleluia. tem que cortar unha. Louvado seja Deus. Corpo saudável cresce. Aleluia. Você está entendendo a palavra, meu? Glória a Deus. Quando o corpo não cresce é porque está enfermo. E mudar também as vestimentas, né? Porque eu vejo tantas pessoas andando de roupa colada dentro da casa de Deus. Tanto homem como mulher. É os homens com as calças de cowboy. É as mulheres com a saia arrochada, ligada, com blusa decotada, né? Toda periquitada, toda pintada, com cabelo pintado, de brinco, toda de batom, toda maquiada, com roupa indecente. Deus tenha ter misericórdia, meu Pai, da sua igreja, meu Pai. Deus tenha misericórdia. Aí fica difícil de um irmãozinho não pecar, né? Vendo tanta sensualidade dentro da casa de Deus. Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado da sua carnal compreensão. Paulo está falando de falsas doutrinas que algumas pessoas trouxeram para a igreja em Colossos. Versículo 19 ele diz, e não ligado à cabeça. Ele está falando de quem? Das pessoas que trouxeram essas doutrinas erradas, a distorção da palavra de Deus. Ele diz que essas pessoas não estão ligadas à cabeça. E essa cabeça aqui é Cristo. O versículo diz, da qual todo o corpo, diga comigo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém, glória a Deus. O corpo ele é provido. Isso quer dizer que ele é alimentado. E sabe quem é que alimenta a igreja? Jesus. Aleluia. Não está numa congregação, a pessoa ouvindo toda a vida testemunho, e nada de Bíblia, nada da palavra de Deus. Só é uma congregação assim, né? Se o pastor não botar ordem na casa, meu irmão, se não tiver alguém com coragem para denunciar, vai continuar uma congregação morta, cheia de contenda. Só Deus para ter misericórdia. Organizada por juntas e ligaduras. Esse corpo não está aqui um braço por estar, uma perna por estar, uma cabeça por estar, não. Tudo que está aqui nesse corpo, ele é ligado. Existe uma ligação e ela é interna. Presta atenção que ninguém vê o que é que está amarrando, o que é que está ligando osso com osso, um membro em outro membro, mas existe uma ligação que aos nossos olhos parece ser invisível, porque a pele, que é o maior órgão do corpo, faz a cobertura disso, mas está tudo aqui e tudo funcionando. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o corpo de Jesus Cristo, ele é provido pelo Senhor. O Senhor alimenta o corpo com a palavra, mas também ele é sustentado pelo Senhor. As juntas, as ligaduras são promovidas pela presença do Espírito Santo na igreja. Os dons espirituais, o acompanhamento espiritual, o fortalecimento espiritual é o que faz ter liga, ter junta. Porque se não fosse o Espírito Santo, não tinha como a igreja dar certo, irmão. É verdade. Como é que dá certo um monte de gente que pensa diferente? Como é que dá certo pessoas cujo ego de vez em quando aparece mais do que deveria? Como é que dá certo pessoas que têm educação totalmente diferente? Esse povo tudo junto, tudo misturado, sendo família de carne, tem problema, e sendo gente que nunca se viu na vida, vai ter problema também. Agora, sabe qual é a diferença? Por que é que não se acaba? Por que é que a igreja não se acabou em mais de 2000 anos de história? Porque o Espírito Santo produz a junta, o Espírito Santo produz a ligadura, o ligamento. A igreja é um corpo que continua crescendo equilibradamente, porque ela é alimentada por Jesus e porque o Espírito Santo faz dar certo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. É desse jeito
corpo A saudável. gente temos, irmãos, que entender que a palavra de Às vezes tem Deus, obra que não cresce, ela igreja é que que não alimenta. cresce, porque o corpo está doente. E se o Tem ombreiro crente que está doente, nunca meu irmão, cresce, ele nunca amadurece. é como ele está dizendo aqui, o pastor. 20, 30, 40, Olha, escuta aí o que ele está 50 falando. anos na igreja, mas a mentalidade dele é desse tamanho. Ele continua do mesmo jeito, ele não Vendo aí? melhorou em absolutamente Vamos ouvir, depois eu nada. comento alguma coisa aqui, vamos? Porque não está sendo provido como deveria. E a culpa é de Jesus, não. Jesus tem alimento para dar para o corpo. É porque ele não está se alimentando com o alimento que Jesus dá. E por que ele não consegue se enturmar? Por que ele não consegue conviver com pessoas? Está sempre com um problema. Por que acontece isso? Porque não está dando lugar ao Espírito Santo. Se der lugar ao Espírito Santo, ele rompe as barreiras. Se der lugar ao Espírito Santo, ele supera os problemas. Se der lugar ao Espírito Santo, a unidade não é perdida. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Corpo saudável cresce. Louvado seja Deus. Tem muitos ombreiros na frente da casa do Senhor, na frente do trabalho, né? Que é egoísta, soberbo e orgulhoso, arrogante, ciumento, invejoso. É como ele está dizendo aí, ó. Aí se o dirigente ele está doente, meu irmão, ele expulsa. Não aguenta uma palavra dura, exaltativa, não aguenta. Aí diz que a pessoa está fazendo desabafo, o pregador sofre. O pregador que prega numa congregação assim sofre, porque o dirigente está doente e ele contamina todos. A viver insatisfeito, os outros vão vivendo também. Ele não ora, quem acompanha ele não ora. Ele não gosta da Bíblia, quem acompanha ele também não gosta da Bíblia. Liderança doente contamina o corpo. É por isso que o preço para quem ensina vai ser maior. Está escrito na palavra que haverá maior rigor no juízo para aquele que ensina, porque ao invés de transmitir saúde e vida, está transmitindo doença, e o corpo não é dele, o corpo é de Cristo, a obra é de Cristo, a igreja é de Cristo, o rebanho é de Cristo. Então, meu irmão, seja sarado, seja saudável, tenha saúde, para você não transmitir doença para ninguém, você transmitir vida, 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 vida. Irmão, tem gente que toda vez que abre a boca causa um problema. Sabe por quê? Porque está faltando saúde. Mas se tiver vida em você, quando você abrir a sua boca, vai ter saúde, vai ter remédio. Porque a língua do sábio e do salvo, ela é remédio para quem está enfermo. Aleluia, glória a Deus. Não adianta só nós conhecer, né? Que a falar para os irmãos aqui. Não adianta, meu irmão, a gente conhecer a palavra de Deus só não é suficiente. A gente temos que ter nossa vida no altar, vida de oração, um bom testemunho, cuidar bem da família, entendeu? A partir do momento que um pregador traz uma palavra dura, uma palavra exaltativa, a primeira coisa que um dirigente é assim, que é doente, né, no espírito, é doente na mente, ele vai dizer, o que é, né, que eu faço? Ele vai dizer que é desabafo. E retenha o bem. Você já sabe. Amém? O sintoma Quanto da mais doença. mais dado, mais é cobrado. O veneno, você já sai de perto. Quando ele começar a influenciar com a doença, porque você entende, eu tenho vida, eu tenho saúde, e você ora por ele, Jesus, cura esse doente, porque tem poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura, meu Pai, aquele doente, meu Pai, que está na frente da congregação dirigindo, meu Pai. Quando vai dirigir, só fala assunto da família, assunto dele, e deixa a palavra de lado e não vê nada de Bíblia. Meu Pai, cura ele, traga saúde para ele, converta ele, em nome de Jesus. Versículo 14 diz assim: glória a Deus. Olha o que ele vai ler aí, outra palavra. Presta atenção aí, ó. Presta atenção que o pastor está falando. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está falando dos dons ministeriais. Aleluia. Dons, é uma carta pastoral, né? Essa carta aí que o pastor está lendo. Está dizendo que na igreja a liderança foi estabelecida para produzir amadurecimento no povo. É verdade. Olha só a responsabilidade. Aí o texto diz assim, antes, versículo 15, segundo a verdade, Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor,
cresçamos. Aleluia. E no 27 diz, né? Não dê lugar ao diabo, né? Nesse mesmo capítulo, né? E no versículo 30 diz, não entristeçeis o Espírito Santo. Não entristeça o irmão Espírito Santo. Tem várias formas de nós entristecer o Espírito Santo. É em tudo. E uma dessas pessoas que quando vê a pessoa prega na autoridade, aí faz qualquer coisa para poder bloquear, impedir a gente desenvolver o talento e o dom. Todo o corpo, olha só, bem ajustado. O corpo de Jesus. Tem uma palavra dele em cima disso tudo. Inveja, só isso mesmo. É inveja e pronto. Pode ele querer achar ruim, mas é inveja que ele tem da minha pessoa. E tem mesmo. Tem uma raiva, ele tem uma raiva de mim. Mas eu vou orar para que Deus venha salvar a alma dele. Ajusta a operação de cada parte. Glória a Deus. Segura aí que a gente vai já ler a outra parte do texto. Você está fazendo a sua parte para o corpo crescer? Olha que eu não estou falando aqui quem é, não estou me referindo aqui, Você só tá reclamando, não estou aqui falando o nome de ninguém, estou só aqui dizendo aqui porque não é só ele, não é só um irmão, né? Não é só dentro da Assembleia que acontece essas maimotas, também em outras igrejas também. É como diz o ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Todo canto tem gente problemática, complexado, gente com a mente doente. Faz o aumento do corpo. E a gente temos que estar saudável, temos que estar com a nossa faculdade mental boa, temos que estar preparado psicologicamente, espiritualmente e manejar bem as escrituras e cuidar bem de casa, dar um bom testemunho. A gente tem que ser sarado, primeiro para a gente curar as pessoas, temos que curar a nossa alma primeiro. Tirar toda a raiz de amargura de dentro do nosso coração. Amém? Que Deus venha abençoar todos nós nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Então você pensa na medida... Glória a Deus. Maravilhoso. Deus, poderoso e santo, maravilhoso e justo, meu conselheiro. Deus, guerreiro invencível, Pai da eternidade, escudo fiel. Deus, Santo dos santos, o sol da justiça, a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, é a semente de Jessé. A ele vinde adorai, por tudo quanto ele é. Prostrados ergam as mãos ao Santo de Israel. Ele é o profeta maior, louvai ao Filho de Deus, adore, vinde adore. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, terminei de ouvir agora uma poderosa mensagem. E que mensagem! Foi gravado em 2007, os 25 anos do Gideão em 2007. Se você for fazer as contas, estamos em 2023, né? Gideão, ele trouxe muitas palavras de cura, de salvação. Hoje, depois que o fundador, né, faleceu, Deus recolheu e preparou e levou. O Gideão nunca mais foi o Gideão como era antes. Mas também muitos foram levantados e muitos viram e via, né, muitos pregadores como estrela, né, como artista, e começaram a idolatrar. Irmãos, tudo que começa com muito arranco, com muita força, e cria um grande fenômeno, né, na área gospel, vem tendo seu tempo, né, de glória, e logo essa mesma glória ela desaparece, porque Deus, irmãos, ele não dá a glória dele para ninguém, né? Ele usa quem ele quer, ele usa os pequenos, grandes da oratória. Mas quando começa a aparecer os profissionais da pregação, do louvor, quando começa a aparecer os doutores,
os psicólogos pregadores, né? Colocando a psicologia na mensagem, Deus mesmo, ele retira o seu próprio espírito dele no meio e passa a ficar apenas o espírito do homem. Temos que orar muito, irmãos, pela igreja. Vamos continuar orando pelo Gideão. Gideão, missionário, ele tem uma nova administração, uma nova política. Gideão não funciona mais como funcionava nessa época aí, 2027, né? Era um fenômeno nessa época, né? Foi considerado um fenômeno, né? O maior congresso no mundo, não é nem do Brasil, do mundo. Agora tem um outro, segundo congresso, que já estava também crescendo bastante aqui na Paraíba, em Campina Grande. Consciência Cristã, também era um congresso muito bom. Mas aí quando, meu irmão e minha irmã, a própria direção, a própria diretoria, a liderança, né, administrativa de um congresso como esse, né, como o congresso da Consciência Cristã, começa a colocar só estrelas, só pessoas da oratória, pastores de grandes catedrais, de grande igreja, teólogo, né, filósofo, né, cientista religioso. Deus, a presença dele, o Espírito do Senhor nosso Deus se afasta. Porque, irmãos, você sabia que um congresso como esse era para pregar, não era só o grande da oratória? Existe um cantinho que se chama o gabinete, né, onde passam os pregadores por um imeril, né? Passa por uma sabatina. E o pregador, ele tem que falar que tipo de mensagem que vai ser ministrada, que vai aplicar, para poder então ser liberado. Eu não posso aqui dizer com certeza, né, ter certeza que o pregador prega para cantar, né, ou para pregar. O cantor prega, o cantor gospel, ele tem que pagar uma taxa, né, para poder ele expor a sua música. Eu não posso dizer isso. Muitas pessoas falam, né? Funciona assim. Me deram uma informação uma vez que um pregador, para ele fazer parte da lista de pregação, ele tinha que tirar do bolso 30 mil reais. Eu acho que isso não acontece, isso não. Eu acho que isso deve ser, irmão. São pessoas que falam isso para queimar, né, um congresso como esse. Eu mesmo não acredito no que as pessoas falam. Eu já vi pregador dizendo, não, eu venho aqui, eu recebo, eu não pago para pregar, eu recebo. Eu já vi pastor Maxilizando falando isso no Gideão, que ele nunca pagou no Gideão para pregar. Ele, muito pelo contrário, ele recebe para pregar. Então, irmãos, se o congresso tivesse uma direção de colocar os pregadores que estão no anonimato, né, para pregar, e deixasse de lado um pouco as estrelas da oratória, né, eu digo a você que o Espírito Santo de Deus, ele voltava a trabalhar de novo, né, nesse congresso. Vamos orar, irmão, pela igreja, vamos orar pela família, vamos orar uns pelos outros, amém? Porque, irmãos, levante vai sempre ter contra os ministérios que cada um tem, seja para louvar, seja para pregar, né? O inimigo, ele não se cansa, né? O inimigo, ele está sempre se levantando contra os servos de Deus. Então vamos orar para que Deus venha tirar o egoísmo, né, a soberba. Nenhuma ferramenta forjada, preparada, né, contra a sua igreja, né, não prosperará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Que mensagem boa que eu ouvi agora, meu irmão. Mensagem de impactar mesmo, mensagem que fala em relação a respeito sobre o rabisco, né? Colhendo o rabisco na terra é o tema. Depois vocês escutam essa mensagem, ela mais completa.
Está aí nas redes sociais, está no Google, né, na internet, todos os vídeos do Gideão, com diversos pregadores que foram escalados para pregar. Vamos orar, irmãos, para que os rabiscos, né, ele possa, em nome do Senhor Jesus, ser colhido pela igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja, ela pertence não é ao homem e nem pertence também a Satanás. A igreja pertence a Jesus Cristo. É Jesus que é o dono da igreja. E ele usa quem ele quer e ele não dá a glória dele para ninguém, irmãos. Então vamos não só ouvir pregadores, né, famosos, mas vamos ouvir também os que não são famosos. Porque eu tenho a minha opinião dentro dessa temática de ensino teológico, que o único famoso, né, é o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Nesse exército, você precisa se alistar. A tua veste tem que estar limpa, o general não declamar. Tem que ser homem de fé, tem que ser trabalhador no mistério, tem que ter muita coragem para fazer a obra do Senhor. Vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai marchando. Ei, a ordem de Deus é pra marchar. É pra marchar, 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 é pra marchar. A ordem de Deus vai marchando aí, entra no mistério. Bom dia, povo de Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui ligado aqui na mensagem, né? O ensinamento aqui pela revista CDAB do canal da EBD de Recife. Aonde estou aqui, estamos aqui, está sendo aqui explicada a lição número 9 sobre a história, né, da família de Davi. E tem um tal do Jonadab aí que ensina tudo errado aos filhos. Cuidado para você não ser um Jonadab, viu? Como o próprio pastor está falando aí. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, irmãos, com essas pessoas, com a natureza de Jonadab. Ele ensinou tudo errado aos seus filhos. Quantos tem por aí pessoas ensinando errado também, né? Ensinando até a palavra de Deus errado. Temos que ter muito cuidado que nós estamos aprendendo, para que a gente não venha pagar preço. Temos que aprender a palavra certa, correta. E aqui eu não perco nenhuma lição da revista da CDAB. Estou sempre ligado por esse canal aqui maravilhoso, né? Vamos ouvir aqui um pouquinho que o irmão está falando aqui. Que de repente começa a influenciar de forma negativa. Me permita dizer, pastor, nós aqui não nascemos como Adão já adulto, né? Todos aqui passamos por essa fase também. E sabemos o quanto é pernicioso aquele Jonadab que às vezes está na sala de aula, que conduz a um vício, que convida para quebrar princípios, né? E principalmente nutrindo a rebeldia pelo fato de se entender, por exemplo, da ausência do pai. Enquanto o evangelista Alessandro estava aqui mencionando o tempo que se teve desde do erro de Aminon, e não houve a correção por parte de Davi. Quando Absalão, por sua vez também, ele assume aquele papel como sendo aquele que vai corrigir. Será que Davi nunca percebeu, pastor, uma alteração no comportamento de Absalão, na sua feição? O texto diz que 2 anos depois, ele assume então a postura de fazer o que fez, que foi o assassinato de seu irmão. Será que Davi nunca viu nos corredores? Será que nunca ouviu alguém comentando, olha, Absalão está diferente? Amém, meu irmão? Está uma zoada aqui do lado de casa, rapaz. Tem um vizinho aqui que no final de semana, viu? É uma benção, né? Ele é uma benção, para não dizer o contrário. Tira a paz, tá? Todo mundo aqui ao redor com som alto, impedindo que a gente venha assistir até
aquilo que a gente gosta na TV, né? Eles não sabem usar o som baixo. Parece que tem cera no ouvido, nessas coisas colocar alto o som. Isso aí tira a paz e sossego de todo mundo, principalmente nesse horário, que é o horário onde as pessoas gostam de descansar a cabeça, dormir. Isso é falta de respeito, falta de ética, né? Mas eu não vou reclamar mais não, meu irmão. Estou entregando na mão de Deus, para que Deus um dia venha fazer, ele use a consciência do que eles estão fazendo, está fazendo errado, né? O direito da gente começa quando termina do outro. Tenha um bom dia, um bom final de semana a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Cada igreja ela tem seus ritual, né? Tem suas hierarquia, né? Tem os seus estilos, né? Suas regras às vezes até abusadas, às vezes não tem nem base bíblica, né? E se tem, irmãos, pega aquele texto isolado e pela fé, né, eles faz aquela fé, as pessoas entender que tudo é pela fé. Se é tudo pela fé, né, no sentido espiritual, isso aqui nós estamos fazendo, aí ainda tenta argumentar, né? Isso aqui, irmãos, é espiritual. Só entende quem está no espírito e quem é espiritual. Aí já pegando outro texto de Paulo, né, que o apóstolo Paulo chega a declarar, né, a dizer isso. Então, irmãos, preste bem atenção, vou mostrar para você ver. Você está falando das vestes de mulheres que se consagraram e pediram ao Senhor a virtude que estava nos aventais de Paulo, a virtude que estava na sombra de Pedro. Presta atenção aí, ó, olha aí, ela levanta o vestido, né, e as pessoas passam e saem tocando. Outros não se contentam, né, só de tocar e abraçam, né, abraçam elas, né, isso aí fazendo pela fé. Olha o que é a fé, né, comove, né, as pessoas, e a fé motiva, né, as pessoas ao ponto de fazer, né, esse tipo de movimento, esse tipo de cena, de ritual, né, que as mulheres se consagraram, né, e as vestes estão ungidas, né, está a unção de Deus na vida delas. Então, pela fé, aí eles entendem que se alguém tocar aí, alguém será curado, baseado naquele texto de Jesus, né, da mulher do fruto de sangue, né. Só basta eu tocar, apenas basta eu tocar na hora do vestido de Jesus, eu serei curada. Aqui ela pega outro texto, a igreja aí, né, pega outro texto, o texto dos aventais de Paulo, né, que Paulo chegou a cortar, a enviar, cortado em pedaços para... não podia ir aonde ele não podia ir porque estava preso, mas mandou a sua capa. Então ali alguém vai, corta os pedaços e leva em lugares de pessoas doentes, que ali as pessoas tocando é curado. Então pela fé, né, meu irmão? Tudo é pela fé, né? Tudo em nome da fé. Olha até onde as igrejas hoje estão fazendo, né? E esquece, irmãos, que a maior cura, a maior libertação, né, é a obediência da palavra. Não é você pegar um texto isolado e fazer um ritual, né? Cada igreja ela tem sua forma de praticar a fé, né? Mas tem fé que é muito exagerada. Fazer aqui uma oração, beber uma aguinha, né? Quero apresentar também esta água que eu vou beber, porque isso é bíblico, amém? Nós temos que apresentar o alimento que nós ingerimos no nosso organismo. E a água, ela não é alimento, ela é elemento, amém? Jesus, ele estava no deserto, lá em Lucas capítulo 4, lá em Mateus capítulo 4, quando trata-se ali sobre a tentação de Jesus, né? Jesus, a Bíblia fala, está escrito lá, né? Tanto por Lucas como também por Mateus, que Jesus teve fome, né? Significa que ele não comeu, mas não diz que ele teve sede. Significa que ele pegava aquelas palmeiras do deserto e mastigava, né? E ali saía aquele líquidozinho, e daquele líquido ele
tomava a água do líquido daquelas palmeiras. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, feche seus olhos, amém? E vamos orar e vamos apresenta o que você tiver na sua mão. Apresenta aí uma fotografia, apresenta também uma peça de roupa de alguém que está dando trabalho na sua casa, que está com rebeldia, né? Apresenta a água, e assim que a água estiver aí apresentada, sabe o que é que você vai fazer, meu irmão e minha irmã? Pela fé, usa uma fé inteligente. Geralmente quem ora por água, geralmente são as igrejas neopentecostais, elas não estão erradas não. Nós que somos pentecostal tradicional, não temos esse regimento, né? Não temos esse costume, como também a igreja a qual eu faço parte, não tem o costume de bater palmas, mas nos salmos diz que nós temos que usar nossas mãos para adorar a Deus também, temos que adorar a Deus com palmas também, é bíblico, amém? Mas não temos o costume, né? Então cada uma igreja ela tem a sua doutrina, a sua regra, a sua hierarquia, e temos que apenas respeitar a hierarquia de cada uma igreja, amém? Enquanto tem outra igreja que salva os irmãos com ossos santos, né? Beijando no rosto, né? É uma tradução judaica, né? Onde os judeus eles cumprimentam os irmãos uns com os outros, beijando o rosto uns dos outros. Outros apenas só abaixam a cabeça, igual como o chinês, o japonês, né? Só assim, né? Assim. Então, cada um país ela tem a sua cultura, a sua tradição. Só que nós aqui nós somos brasileiros, irmão. E para ser brasileiro também, o nosso Deus ele é brasileiro também. Ele não é só da banda de lá do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, né? Daqueles continentes, né? Africano, né? Deus ele está em toda parte, ele está em todo canto. O Espírito Santo de Deus ele está na vida daqueles que buscam e que obedecem a palavra de Deus, amém, meu irmão? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus eterno, Pai querido, Pai amado, neste momento eu quero apresentar esta água, meu Pai, que está nas minhas mãos, meu Pai. Que esta água, meu Pai, o Senhor venha colocar unção em cada molécula dessa água, meu Pai, para que esta água ela venha ser remédio, para que na hora que eu ingerir, meu Pai, no meu organismo, venha, meu Pai, trazer cura, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu apresento também o alimento que nós vamos ingerir daqui a pouco, meu Pai, aonde nós vamos jantar, para poder, meu Pai, descansar, porque amanhã já é outro dia, e o dia da manhã pertence ao Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo, Senhor, esta água, que esta água esteja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, eu já fui curado com a oração da água, amém, irmãos? Nós não temos esse costume, como eu já falei, né? A nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, não tem um costume de orar pela água. Mas é importante nós orar, irmãos, entregar nas mãos de Deus, apresentar a água, apresentar, né, também o alimento que você come em sua casa. É importante, amém, irmãos? É pela fé, depende da fé de cada um, então não questione a fé do outro, né? O apóstolo Paulo ele disse, se você come verdura e não come carne, não critique o teu irmão porque come carne. E se você come carne e não come verdura, e o seu irmão come verdura, não critique ele porque ele come verdura. Quem é tu para que julgue o servo alheio? Foi o apóstolo Paulo que deu essa orientação e essa advertência ao mesmo tempo, amém?